Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Você acabou de rezar a Ave Maria. Sabe, André, certa ocasião, eu estava em Fátima, na Capelinha das Aparições, e fui convidado para rezar o rosário. E então, eu dizia: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Fale comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E uma senhorinha idosa na primeira fila olhava para mim muito feio, como se não estivesse gostando. Ela me ouvia e não gostava. Quando terminou, ela chegou perto de mim e disse assim: como o senhor padre pode ser um sacerdote e não sabe rezar a Ave Maria? Falei: a senhora quer rezar a Ave Maria para o vigário? A senhora quer ensinar a Ave Maria para o vigário? E como que é? Ela falou: não é Ave Maria, ave é um passarinho. É Ave Maria. Ave Maria, sabia disso? Não é Ave Maria, é Ave, por quê? Ave é o contrário de Eva. Se por Eva nos veio o pecado, por Maria nos veio a salvação. E ela disse: pois daqui em diante reze corretamente, senhor sacerdote. Cada vez que eu começo a rezar a Ave Maria, eu escuto a voz daquela senhora dizendo: o senhor padre não sabe rezar a Ave Maria? Há palavras que ficam aqui no ouvido da gente. Não tem aquela palavra da sua mãe, que cada vez que você vai fazer... Minha mãe continua falando aqui, meu pai, aquele pregador disse, e talvez na hora que você estiver rezando o seu rosário, você vai lembrar, Padre Joãozinho falou naquela pregação lá na Canção Nova, Ave Maria. Depois de um tempo eu me tornei professor de Mariologia, pensei, agora eu tenho que ensinar os meus alunos a rezar a Ave Maria certo. E lendo a carta do Papa João Paulo II, Rosarium Virgines Mariae, sabe o que ele dizia lá? O certo é dizer Ave Maria. Eu pensei, não é que aquela senhorinha de quem eu nem sei o nome tinha razão? E disse mais: no centro da Ave Maria tem uma pessoa que se chama Jesus. É como aquele pino da dobradiça, tem a parte de lá da Ave Maria, tem a parte de cá da Santa Maria, e no meio tem o nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra, até nos infernos, embaixo da terra, e ao nome de Jesus todo... Qual é o nome? Qual é o nome que está acima de todo nome? O nome de Jesus. E o Papa disse, é saudável destacar o nome de Jesus quando rezamos a Ave Maria. Então nós vamos começar essa pregação rezando a Ave Maria, essa oração que a gente reza desde que era pequeno. Eu não posso dizer isso, eu era, mas eu ainda sou pequeno, não é? Não posso cantar, eu era pequeno, Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais, tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe, Ave Maria, Mãe de Jesus. Tá ficando bom. Então vamos dizer, eu rezo a primeira parte, todos nós dizemos o nome de Jesus e juntos rezamos a Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quando você estiver rezando a Ave Maria, pelo resto de sua vida, essa voz que você ouviu nesse início de pregação, vai estar falando ou cantando no seu interior. Tive a oportunidade de gravar várias vezes o rosário, e eu escuto aquilo que eu gravei. Dá um ré maior aí, por favor. Cadê os músicos em ordem de batalha? Ah, tá aqui. Às vezes eu escuto, quando eu canto isso que eu vou cantar agora, eu escuto e é como se eu estivesse escutando uma pessoa que não sou eu. É estranho. É como se eu não fosse eu. Acho que todo mundo que já gravou
uma música que depois os outros cantam, sente isso. Porque não sou eu que canto, é Cristo que canta em mim. Não sou eu que componho, é Cristo que compõe em mim. Por isso, o Espírito fala no nosso interior e nós precisamos aprender a arte de ouvir a voz que compõe no meu interior. O Espírito compõe, nesse momento o Espírito está falando em você. A todo momento Ele está compondo novas canções, canções novas. O quinto mistério glorioso. E no quinto mistério, coroada é Maria, que foi serva e por isso é rainha. Quer ser rei? Quer ser rainha? Levante a mão e diga: eu quero, no reino de Jesus, reinar é servir. Eu quero ser um servo do céu, um instrumento de Deus. Agora diga forte: toca, Senhor. Canta, Senhor. Toca por meio de mim. Quero ser um instrumento nas tuas mãos. Afina-me, porque o melhor tocador do mundo não pode tocar afinado num instrumento desafinado. Amém. Por isso a importância da confissão, não é? O músico entende de confissão, porque confissão é afinar o coração. E se existe uma característica fundamental para o músico cristão, é ter bom ouvido. Quando o Padre Jonas esteve aqui ainda há pouquinho, nessa surpresa fenomenal que todos nós ainda estamos com a perna bamba, né? Alguém ali atrás dizia: eu estou com a perna bamba, né? Não estava no programa, não é? Ele chegou aqui, daquele jeitinho, o médico me deixou vir. Ou seja, ele só veio aqui, nesse lugarzinho aqui, porque é obediente a Deus, mas também ao médico. E o que significa a palavra obediência? Ouvir. Já pensou nisso? Ob audire, ouvir com adesão, do latim. Então o Padre Jonas disse assim, quando eu estava diante de Deus, eu pedi: Senhor, se a música for importante na minha missão, me dá esse dom. Mas não basta o dom, depois ele foi fazer o teste. É ou não é? Foi fazer o teste para o coral e passou no teste. O que é um teste de coral? Ziza, Adriana, vem cá, faz favor. Vamos fazer um teste de coral. Nós vamos formar um coral, Juliana. A Juliana depois vai fazer isso lá no workshop, né? Não faça isso em casa. Pode ficar no microfone. A Ziza faz isso toda semana na Oficina Viva. Vai fazer aqui também. Ai, misericórdia, não. Vai ter horário aí. Então, minhas iniciantes, como é seu nome? Jadair de Oliveira Fernandes. Muito prazer. Seu nome? Adriana Paula de Almeida. Muito bem, a loirinha morena. Agora vamos descobrir se vocês têm talento para cantar no meu coral. Nós vamos lutar, pai, nós vamos lutar. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré, mi, fá. Prova de fogo. Vocês são afinadas. Ufa. Agora, Ziza, agora você é a Ziza, sai um pouquinho do microfone. A Ziza, agora volta pro microfone. Agora você virou a Ziza. Sim, senhor. Aquela loira ali, ela é soprano ou é contralto? Ela é uma contralto com Afinadinha? com propensão a mezzo-soprano, se ela quiser, porque ela pode tudo, né, pai? Tá vendo? Ela é Arides, né, Ela vai pai? ser... Desculpa, mas... Olha lá. Tô mentindo? O que o Padre Jonas disse? Que ele era solista, né? Ele ficou solista até ficar padre, porque ele tinha ouvido, não é? Então, Ziza, explica para nós o que é musicalização. Eu
ouvi dizer que na Oficina Viva a pessoa chega às vezes meio destonada, desafinada. Desmusicalizada. Desmusicalizada. Chega. Musicalizar-se é entrar em um universo sonoro com consciência. Porque a gente vive num universo sonoro, mas nem sempre com consciência. E quando a gente passa a viver uma musicalização consciente, a gente passa a ter consciência de 3 aspectos muito importantes. O aspecto melódico, que é o dó, ré, mi, fá. O aspecto harmônico, que é quando a gente canta juntos. E o aspecto rítmico, que é a ordem, né? O aspecto rítmico é a ordem desses 2 elementos que andam juntos. Então, musicalizar-se significa entrar nesse universo com consciência ao ponto de poder executar a consciência em forma de talento. Ou seja, tem que exercitar o seu aparelho pneumatofono articulatório. Eu aprendi isso com a fonoaudióloga. Mental também, cerebral também, exatamente. Ou seja, é uma integralidade, uma né? integralidade. E não basta a santidade do músico. Ele é muito santo, se confessou tudo, mas não santo ensaiou. desafinado não é muito de Deus, né? Tô brincando. O santo desafinado. Porque quando a gente tem que rezar junto com o desafinado é um pouco complicado. Adriana, você já foi torturada por aquele aparelhinho na gravação que depois afina a voz? Sim, muitas vezes. Tipo assim, você achou assim, cantei maravilhosamente, Cantei bem. como é que é? Sou a diva da Ziza. A aí você diva loura canta, da música católica. Aí Vai ver o aquele técnico chega pra você, mostra aquela... Não mostra, ele nem escuta, porque tem técnico Não que põe não a escuta. gente para ouvir de novo, né, padre? Olha aqui você passou do tom e ele começa a apagar a sua desafinação. Sim, muitas vezes. Muitas. Cheguei até a chorar em estúdio. tem Várias noção? vezes. É santa humilhação melódica. Eu ia contar uma história aqui, mas eu conto depois Deixa nos pra bastidores lá, pra vocês. melhor. Disso. Se ele abrir o baú, Gente, nós estamos fritas. Gente, isso é ter ouvido. A Rogerinha antes pediu para eu colocar a Bíblia no ouvido. Coloca a mão no seu ouvido e diz assim: Senhor, Senhor. santo da afinação, Ai, santo da afinação. que é o Santo Efrem. Santo Efrem. Santo Efrem é o santo dos músicos, viu? Santo Efrem, Santo Efrem. intercedei por nós. Intercedei por nós. Curai nossos ouvidos. Curai nossos ouvidos. Integrai a nossa afinação. Integrai a nossa afinação. Agora põe com o coração, Com o coração, com a mente. com a mente, Põe a mão na boca. Com a voz. com a voz. Agora vamos dizer todo o mesmo tom. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré, mi, fá. Vamos complicar. Vamos fazer. Dó, mi, sol. Dó, mi, sol. Você tá querendo, Gil? Vem cá. Ela tá ali dizendo, ele tá dando meu workshop durante a palestra. Ele não tá... ele... Tá preparando o terreno pro workshop da Vem ali. Juliana. A Ju, eu acho que é mais contralto, né? Ela pode ser o dó. A Ziza pode ser o sol, né? Sim. E a Adriana o mi. Vai lá. Então vamos lá. Dó. Levanta. Dó. Escadinha também, né? Mi. Sol. Oh, que beleza, gente. Eu sempre quis fazer isso. Obrigado, Senhor. Agora, atenção. O maestro, o grande maestro, né? É Deus. Ele que vai reger. É Pai, Filho e Espírito Santo. Ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Dó, Me dei bem. mi. Sol. Agora, juntos. Sol. Vamos fazer assim, vamos fazer o nome que está acima de todo nome. Jesus. Jesus. Tem uma quarta justa aí, né? Dó. Isso, Ah, gente. olha só, vamos O testar. Espírito Dá um Santo dó aqui lá. pediu a piedade, gente. Olha só o que o musicalizado está dizendo aqui, ó. Isso aqui é dó sustenido maior, né? Isso. Dó sustenido, fá e sol sustenido. Vamos? E as mulheres agradecem. Sim, o O coqueiro, tom da Ju? inclusive. Esse povo dali vai com a Ju. Vamos lá. Dó. Aqui sol. Agora, juntos, Jesus. Jesus. Vocês já se deram conta que a Santíssima Trindade é simples assim de explicar? Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. O Pai é o falante, o Filho é o falado, é a palavra de Deus, e o Espírito Santo é o falando, aquele que o tempo inteiro está falando em nós, não é isso? É a dinâmica que fala em nós. E a Trindade é um acorde. Tem gente que diz que é difícil entender a Santíssima Trindade. Quer ver como é simples? Em nome do Dó, do Sol, do Mi e do Sol. Vamos agora na harmonia da Trindade. Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol. Aprenderam? Agora Jesus. Jesus. Vamos ouvir eles. Agora estão musicalizados. Quer entender o que é o pecado? Agora eu vou fazer um pecado. Vou fazer um pecado aqui diante de vocês. Jesus. Tentei caprichar para não ser nada. Ou seja, não consegui ouvir. Põe a mão no ouvido e diz: Senhor, Senhor, liberta-me da desafinação. liberta-me da desafinação. Desafinação do pecado Desafinação do pecado. é pior É pior. do que desafinação da voz. Amém. Obrigado, minhas queridas. Gente, simples assim. As coisas profundas e complexas são simples. Naquele dia, o povo estava apertando Jesus. Nós estamos acompanhando nesse acampamento de músicos. Por causa da tua palavra lançarei as redes. Estavam apertando Jesus. Vamos ficar de pé. O Senhor esteja convosco. Proclamação da palavra, da boa nova, da boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Sentado a partir do barco, ensinava as multidões. Agora vamos ver. Agora o sol maior. Palavra da salvação. Podemos sentar? Você observou? Percebeu que Jesus estava com um grande problema. O pessoal estava procurando ouvir, mas não conseguia. Todo mundo apertando Jesus de todos os lados. E ele precisava, de um lado era o mar, do outro lado era o povo. Ele precisava de um palco, mais ou menos como aqui. O pessoal colocou, o pessoal da técnica, esse ambão, colocou o palco, as luzes. Tudo isso é técnica, não é? Inclusive diziam, ó padre, não saia muito desse ambiente aqui que vai ficar escuro. Isso é técnica, isso é arte. Salmo 33, versículo 2 diz: cantai ao Senhor um canto novo com arte, de maneira afinada, bonita, artística. Sustentai a louvação. Jesus usou a arte. Olhando para a barca de Pedro, ele viu um palco, e ele montou um palco. Ele colocou aquela barca na beira do mar. O mar da Galileia não tem areia. Eu sempre imaginei o mar da Galileia como Itapema, lá em Santa Catarina, a terra onde eu ia a praia onde eu ia desde criança. Mas não é assim. O mar da Galileia, ele é tipo uma lagoa, já termina a beira do mar, já começa a água. Então Jesus colocou a barca ali, imaginem, isso daqui é uma barca, e ele falando, e a multidão não entrava na água. Ficou o primeiro palco dos cristãos. E ele começou a pregar.
E o tal do Pedro, enquanto se consertava a rede, prestava atenção naquilo, apesar de estar trabalhando, de estar exercendo uma função, ele tinha a unção. Pregação anterior, a Rogerinha perguntou: quem de vocês tem um rema? Eu tenho. Nesse meu ano, o meu rema, não vou falar para vocês todo o meu projeto pessoal de vida, mas o meu rema é uma frase do Papa Francisco, que para mim é iluminadora, da Evangelii Gaudium: mais unção, menos função. A função do ministério, às vezes, nos tira a unção do mistério. Opa, essa fui eu que acabei de dizer. Quem foi que falou isso? Opa, aqui dentro está ele. Você falou aí, Espírito Santo? A função do ministério pode me roubar a unção do mistério. Uma pessoa me disse assim: padre, eu participo de 2 missas todo domingo. Eu falei: por quê? Ah, porque eu sou ministro de música. Ah, e daí? Não, quando eu toco eu não consigo prestar atenção. Eu estou muito ocupado com as coisas que eu tenho que fazer. Gente, eu tenho a sensação de que às vezes, como padre, eu posso estar tão preocupado com o cálice, com a hóstia, com as regras litúrgicas, as regras do rito, tão preocupado com o missal, que no final eu me dou conta que não rezei. É preciso recuperar a unção do mistério, apesar da função do ministério. Alguém disse que às vezes a igreja é um ótimo lugar para se esconder de Deus. Você vai, termina a missa e tem a sensação de que não rezou. O nosso ministério tem que ser uma ponte para encontrar Deus. Enquanto eu exerço a minha função, eu devo viver a minha unção. E Pedro era assim. Ele estava consertando a rede, mas sintonizado. Sintonia. Ele estava em sintonia com as palavras daquele carpinteiro de uma cidade do interior chamada Nazaré. Ora, pescador sabe de pescaria, carpinteiro sabe de mesa, cadeira, de pregar prego. E naquele dia, quando terminou a pregação, Jesus, vendo a frustração dos pescadores que não tinham pego nada a noite inteira, deu um conselho. E mais uma vez Pedro ouviu. Aliás, mais do que ouvir, que é com a orelha, ele escutou. Escutar é com o coração. Avança para águas mais profundas. Vocês andam pescando muito aqui na beirinha de anzol. Joga a rede lá no fundo. Um pescador poderia colher o conselho de um outro pescador, mas de um carpinteiro que entende de prego, mesa e cadeira. E naquele dia Pedro disse: olha, não faz muito sentido o que você está falando, porque você não deve entender muito de peixe, porque você é pescador, você é carpinteiro, e lá na tua terra nem rio tem, quanto mais mar, você não sabe de peixe. Mas por causa da tua palavra lançarei as redes. E a pesca foi milagrosa. Esse conselho de Jesus que Pedro ouviu em latim é Duc Nautum. Não sei se vocês sabem, mas esse foi o lema do 3º milênio, escolhido pelo Papa João Paulo II. Duc Nautum significa vai fundo. Está me chamando uma atenção nesse acampamento de músicos, desde ontem, a profundidade. Vocês observaram que ontem, na missa, o Padre Roger, ele leu trechos inteiros da Evangelii Nuntiandi, do Papa Paulo VI, e a gente escutou, bebeu, sintonizou. A Rogerinha citou aqui o Papa Bento XVI, e leu o texto do Papa Bento XVI. Ou seja, nós não estamos satisfeitos com coisinhas pequenas, com migalhas, com leitinho. A gente quer avançar para águas mais profundas. Mas sabe, o Pedro era pescador, mas era também pecador.
E assim como ele escutava, às vezes ele parece que não escutava. Um dia, foi o evangelho de ontem, Jesus perguntou: quem dizem por aí que eu sou? Ele deu a resposta certa: tu és o Messias, o Filho de Deus que deveria vir a esse mundo. E tem um detalhe, que depois eu vou voltar nesse detalhe, que disse o evangelho, que numa das versões, que Jesus disse para Pedro: Pedro, nota 10, você acertou, muito bem, meu aluno. Não foi um ser humano, um professor, um doutor, um livro que te ensinou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu fico pensando, que momento surgiu a música Te adorarei, Espírito. Tem uns 30 anos. Bom, deixa para lá, Ziza. Vamos mudar de capítulo. Conheço um coração. 30 anos essa música tem. Às vezes eu tento lembrar quando foi que eu fiz a música. Eu lembro assim, faz 30 anos, muito tempo. Mas parece que não fui eu. Parece que já não me pertence. Aliás, não sou o compositor. A letra é da Bíblia, Ezequiel 36 e Mateus 11. E a melodia é do Espírito que canta em mim. Então não foi um homem que me ensinou. Não foi um professor que me revelou. Mas foi o Espírito Santo que habita no meu interior. Gente, nós somos muito cheios de pudor em relação à locução interior. É normal o músico, mas todo cristão, ouvir vozes. Vozes interiores que dizem: faz isso, evita aquilo. Olha uma nova melodia. Esse espírito, não sou eu que estou falando, está na Gaudium et Spes, o Concílio Vaticano II disse, no número 16, só para citar, porque tem padre, teólogo ouvindo a gente dizendo: Padre Joãozinho agora está arriscando, hein? Falando de locução interior, essa coisa de locução é coisa de louco. Não. Gaudium et Spes, número 16, diz o seguinte: dentro de nós existe uma voz que diz: faz isso, evita aquilo. Essa é a voz de Deus que fala na consciência. Então, Salete, você está enxugando, lavando louça. De repente não está pensando em nada, sai uma melodia, você enxuga rápido as mãos, vai lá e, agora é o celular, né? Você pega o celular e depois, aí você termina a tarefa de casa, senta lá num lugarzinho, reza, e saiu uma nova canção. Talvez convida algum parceiro de composição para te ajudar. É ou não é? Mas da onde surgiu aquele núcleo novo? Ninguém tinha feito antes uma melodia e uma letra assim. Dá o dó ali. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Aí, você não sabe como surgiu essa música, né? Eu estava gravando um disco e uma música foi cortada. Que disseram que não era teológica aquela música. Eu, frustrado, fiquei só com 11. Na época era padrão, o Padre Jonas falou, né? Do LP, ter 6 de um lado e 6 do outro. Faltava uma. O maestro, que era o Joban, de saudosa memória, já faleceu. Cheguei a dar unção dos enfermos para ele. Ele falou: padre, vai ficar com 11. Eu falei: não, tem que ter 12. Aí ele falou: então faz mais uma. Eu falei: como assim faz mais uma? Assim? Ele falou: vai ali fora enquanto eu termino o negocinho aqui, você faz. Eu falei: esse cara é doido. Eu sentei fora do estúdio, né? Com a cabeça vazia, não tinha nada. De repente começou a vir, como Deus me dizendo assim: seu burro, você não sabe que sou eu que faço? Você está achando que é você que faz? Lembra lá Moisés, quando terminou de passar no Mar Vermelho, o que ele cantou? Ele disse assim: o Senhor é minha força e meu canto. Ele foi para mim. Entendi, Senhor. O Senhor é minha força e meu canto. É o Senhor que canta, não sou eu, né?
É o Senhor que compõe, não sou eu sou só um instrumento que pretende ser afinado para ecoar do jeito certo. Então vou tentar não atrapalhar a tua música, Senhor. Peguei o violãozinho, aí eu falei, fiz 5 estrofes, até hoje eu não sei decor. É um trabalho quando eu tenho, o povo canta decor e eu não sei, né? Aí eu falei, fiz, ele disse, quantas estrofes tem? 5, ele falou, opa, poxa. Eu falei, mas não vai dar para gravar, por quê? Porque você não fez o arranjo. Ele falou, ué, entra aqui com o violão e grava. Olha como é que são essas coisas. Eu peguei o violão, sem saber direito, entrei, gravei, e depois colocamos lá um teclado, uma coisa, e está assim até hoje. Deus às vezes escolhe o fraco para confundir o forte, e escolhe as nossas fraquezas para confundir o que a gente acha que é. Paulo disse, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Então nós temos que deixar de lado nossas seguranças, para que por meio das nossas fraquezas e inseguranças, Deus possa compor por meio de nós. Às vezes a gente atrapalha a voz do Espírito, porque a gente quer falar no lugar dele. Então é preciso ouvidos para ouvir. Lá no Antigo Testamento, no Deuteronômio, a palavra de Deus tem uma expressão que em hebraico é Shema. Shema significa escuta, escuta. O israelita piedoso leva isso até pendurado na testa, porque disse, coloca isso na tua cabeça. O literal acha que era para colocar uma faixa e colocar escrito Shema, Shema. Não é só isso, é para colocar dentro da tua cabeça, Shema, escuta. Jesus disse, depois da escuta tem um caminho e chega no final, é o Shalom. Então o nosso caminho é sair do Shema, da escuta, e chegar no Shalom, que é na integridade, na integração, a paz, a harmonia, a afinação. Às vezes a gente vai ouvir uma orquestra, gente, aquilo quando está tão harmônico, tão afinado, integra a gente, ou seja, é um Shalom. Mas para ter um Shalom é preciso ter um Shema. Samuel, lá no capítulo 3 do livro de Samuel tem aquela história. O Eli, que era o maestro, o diretor espiritual dele, já estava velhinho, estava dormindo, e de repente o Samuel escuta, Samuel, Samuel, e aí o Samuel pensa que era o Eli, e vai lá, escuta, eu estou aqui. Ele ouviu, mas não escutou. Passou um tempinho, o Eli diz, vai dormir, menino, no meio da noite, vai me atrapalhar. Ele escuta de novo, Samuel, Samuel. O senhor me chamou? Não, vai dormir. Faz o seguinte, se você escutar, olha o discernimento daquele diretor espiritual. Todo músico tem que ter um diretor espiritual, que se for também diretor musical, melhor ainda, né? Para você entregar a letra, para ele corrigir, e você ter a certa docilidade, né? Meu Deus, quando eu recebo músicas do Valmir, do Dalvimar, e de tantos que me mandam, Padre Joãozinho, dá uma olhada nessa letra, tem erro de concordância nominal, uma pequena falha teológica, a Rogerinha falou sobre isso aqui, então tem que limar, é uma pedra preciosa, é um diamante, mas tem que limar. O Samuel tinha um diretor espiritual, chamava-se Eli, e o Eli discerniu, é Deus que está falando no coração desse menino, então ele deu um conselho, olha o conselho, volta para a cama, vai dormir, se você ouvir de novo a mesma voz, diga assim, fala Senhor, que teu servo escuta. Ele falou, tá certo, ele foi dormir e escutou de novo, Samuel, Samuel, aí ele escutou, porque ele teve o conselho do diretor espiritual. Você tem diretor, não precisa responder, você tem diretor espiritual, alguém que te ajuda a discernir o caminho, a voz de Deus que fala no seu interior, porque sabe de uma coisa? Lá no nosso interior tem uma voz que fala, mas no nosso exterior o diabo fala também, e há vozes estranhas ao nosso redor querendo nos seduzir. Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, na primeira semana, tem 14 regras de discernimento, para você discernir se é a voz de Deus ou se é a voz do mal, do espírito do bem ou do espírito do mal, de Deus ou do diabo. Por quê? Ele fica te seduzindo.
Essa música é gostosa. Às vezes o gosto vem do demônio, outras vezes o sabor, o prazer vem de Deus. Então tem que saber discernir. Um diretor espiritual pode te ajudar a isso, até também na confissão. Às vezes você acha que está sendo a última bolacha do pacote, porque está fazendo músicas bonitas. Mas no fundo, a beleza da tua canção é venenosa para aquele que escuta. Por quê? Porque você seduz as pessoas para a sensualidade por meio da sua canção. E você está afastando de Deus. Santo Agostinho tinha medo da beleza musical, porque ele sabia que podia levar para a sensualidade. Por isso que o canto gregoriano procura ser belo, mas não sensual. Olha que dificuldade para levar para Deus. Sabe, aquele músico, que ele está tão encantado com a própria beleza musical que não dá tempo de rezar. No final da adoração, pergunta: e aí, como é que foi a adoração? Olha, não sei como é que foi a adoração, mas a guitarra daquele cara era uma Fender, tão afinada, ele tinha uma pedaleira, e o teclado, e a voz daquela menina, meu Deus, quantos melismas que ela fez, incrível, vou levar a minha vida inteira para fazer igual. E as pessoas vão bater palma. Esses dias, não vou dizer onde foi, eu celebrei uma missa, a pessoa cantou o salmo responsorial, mas estava tão legal, que eu não prestei atenção na letra, e no final o pessoal bateu palma. Bateu palma! Eu fiquei, aí bateu uma tristeza, eu pensei, meu Deus, a beleza pode ser a sua inimiga. Pode ser a sua inimiga. Então, a arte de ouvir a palavra de Deus, como fez Samuel, como fez Moisés, é importante para o músico ter ouvidos interiores. Isso que nós fizemos, esse exercício que a gente fez de, musicalização, que vai ter aqui na meio-dia. Não vai ter meio-dia? Vai ter na hora do intervalo, tem lá embaixo, não é? O coral com a Juliana, tem o EFAC com o pessoal da comunidade Recado. Você olha na programação, tem oportunidade de você musicalizar, não só o ouvido exterior, mas também o ouvido interior. Moisés escutou: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, essa terra é santa. E depois ele começou a fazer pergunta: como é teu nome? E a conversa se transformou em canção. Êxodo 15, aliás, Moisés cantava, o Arão também cantava, e a menina lá, como é que era o nome da irmã do Moisés? Miriam, tocava tambor. Era Miriam, ela ficava tocando tambor. Imagina que beleza, passaram no Mar Vermelho a pé enxuto, celebraram o tempo do deserto. E se você passar todo o Antigo Testamento, vai ter muita gente que te dá lição de como escutar a palavra de Deus. O Novo Testamento é uma coisa incrível, né? O Pedro estava ali escutando a palavra de Deus, mas naquele dia em que Jesus perguntou quem dizem as pessoas que eu sou, e que ele levou um elogio, porque respondeu corretamente, porque o Espírito Santo inspirou no seu coração, olha o que aconteceu depois. Aí Jesus, que falou da luz, começou a falar também da cruz, e aí ele não entendeu, e aí o diabo começou a soprar no ouvido dele assim, ei, você não quer um Cristo rei? Você não quer um Cristo bonito? Você não quer um Cristo formoso? Não quer um Cristo de chocolate? De sundae? Você quer um Cristo de cruz com sangue, suor, lágrima? Nada disso, para com... Esse não era o Cristo do Pedro. O demônio começou a falar no ouvido dele, ele se colocou na frente de Jesus e disse: aqui em Cafarnaum, nós somos famosos. Nada de querer ir lá para a capital, para Jerusalém. Lá tem fariseu, doutor da lei, mestre. Esses caras não gostam de ti, eles vão te criticar. Vamos ficar aqui no nosso bairro, no nosso jardim, não vamos para lá não, só se passar em cima do meu cadáver. Olha só, Jesus, que tinha chamado Pedro de pedra angular,
tira a sandália e diz assim: tá vendo essa sandália, Pedro? Agora já é a minha imaginação, né? Pedro, você é uma pedra no meu sapato. Sai daqui, Satanás. Gente, ele chamou aquele que ele escolheria como o primeiro papa de diabo. Diabo significa diabolein em grego. É aquele que está no meio, aquele que atrapalha, aquele que interfere, aquele que divide. Pedro foi uma pedra angular, ganhou o poder da chave, mas depois pisou na bola. Eu sempre acho que Pedro, eu sempre acho que para passar tem que ter média 6. E ali Pedro estava com 4,5, estava ruim para ele. O João e o Tiago também devem ter falado umas bobagens, porque eu queria o primeiro e o segundo lugar, não é? Eram os mais novinhos. O novinho e o velhinho estavam com 4,5. Jesus pensou: vou fazer uma prova de recuperação. Então, ele levou, evangelho de hoje, ele levou os 3 que estavam em recuperação, isso aqui já é minha imaginação, gente, estou ouvindo aqui a voz interior. Ele levou os 3 para cima do monte, e aí ele se transfigurou à vista deles, e estava lá Moisés, Elias, e uma nuvem os encobriu com sua sombra. Que maravilha, transfiguração. E de repente, o Pedro acorda, porque estava dormindo, eles pegaram no sono durante a adoração, não é? Como acontece às vezes com o músico, não é? Pegaram no sono durante a adoração. E aí quando Pedro acorda, ele começa a ver aquela cena maravilhosa, e ele diz: eu tenho que escutar a conversa que está rolando lá em cima. E ele chega bem pertinho do Moisés, do Elias e de Jesus, e ele fica irado, decepcionado, frustrado, porque ele pensou que eles estariam lá naquele céu transfigurado, conversando sobre anjos, arcanjos, serafins, potestades, dominações, sobre a vida eterna. Não! Lucas, o catequista Lucas, revela lá no seu evangelho, no capítulo 9, versículo 31, o assunto que estava rolando lá na transfiguração. Vocês sabem qual era o assunto? Eles falavam sobre a cruz, sobre que morte Jesus haveria de morrer. Portanto, na luz, Jesus fala da cruz. Músico é alguém que entende de glória, de transfiguração, de palco, de luz, de todas as cores, de fumaça, de espetáculo. Mas nos bastidores, o músico sabe o que é lágrima, suor, sangue, ensaio. Você que é músico sabe que para preparar aquilo ali, teve que carregar isso daqui, ó. Não é? O praticável. Seu caso é mais pesado do que a guitarrinha ali, né? É pesado, isso aqui é pesado. Quem é que trouxe aqui para cima? Foi você mesmo que trouxe? Não foi você? Tá livre. Mas tem dia que você leva. Levo nas costas. Hã? Isso ninguém vê. Na hora que tá aparecendo lá bonitinho, tocando, toca ali bonito, quero ver você tocando aí. Isso, pode continuar tocando. Que maravilha. Agora eu estou imaginando, isso aqui está bonito. Agora levanta o negócio aqui. É pesado, e você é magrinho também. É ou não é? É a cruz e a luz. Pode continuar tocando. Paulo, no caminho de Damasco, caiu e escutou uma voz que disse... Eu não vou desenvolver essa parte. Talvez num próximo acampamento eu desenvolva só isso. A voz que Paulo escutou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo Jesus, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele estava perseguindo os discípulos de Jesus. E ele descobriu que perseguir o discípulo é perseguir o mestre, porque o discípulo é um outro Cristo pela ação do batismo. Ele é eucaristizado, não sou eu que vivo, não sou eu que canto, é Cristo que canta em mim. Tudo se esclareceu para Paulo naquela voz que ele escutou. E sabe uma coisa?
ele escutou e ficou cego. Um cego me falou uma vez que ele via melhor do que eu. Eu falei, mas como assim você vê se você é cego? Ele falou, porque você tem esses 2 defeitos aí no rosto, que são os seus olhos, e eu não tenho. Você fica preso pelo olhar aos preconceitos. Eu vou direto pelo ouvido ao coração das pessoas. Não me interessa se é alto, baixo, bonito ou feio, cabeludo ou careca. Para mim, eu vou direto ao coração pela voz. Nós vamos direto ao coração de Deus quando escutamos a sua voz aqui dentro do nosso coração e transformamos isso em canção. E Saulo escutou, mas não entendeu, porque às vezes acontece isso, a gente escuta a voz de Deus, mas não entende o que isso significa. É uma palavra de conselho, é uma palavra de ciência, é uma melodia sem letra, é uma letra sem melodia. Então Saulo foi até o diretor espiritual, Ananias, e o Ananias deu catequese para Saulo. Vocês sabem o que significa a palavra catequese? Catequeu significa ecoar, fazer eco da palavra de Deus. E então ele entendeu que ele não poderia ser um perseguidor, ele tinha que se transformar num seguidor. E ele transformou isso numa série de canções. Pegue as cartas de Paulo, Filipenses 2, 5 a 11, Jesus sendo de condição divina. Dizem até que essa não era dele, que ele foi pegando música dos músicos anônimos do cristianismo primitivo e foi escrevendo carta a partir de música que ele escutava nas comunidades. Cântico dos Colossenses, Cântico aos Efésios e dezenas de cantos em cima das suas cartas. Saulo se tornou o maior apóstolo, missionário e cantor do cristianismo primitivo. Nós poderíamos falar de Pedro, de Paulo, de Saulo, poderíamos falar de André, de Tiago, mas eu queria terminar a minha pregação falando da primeira cantora cristã. Na escola de Maria, aquela que guardava todas as coisas e as meditava no seu coração. Nós aprendemos 10 passos de como escutar a palavra de Deus e transformar a inspiração em canção. Queria que você agora acompanhasse lá, depois você pega a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, capítulo 1, vai meditando e talvez baste 40 versículos para você entender o segredo de Maria, a mulher que ouvia, a mulher que sabia ouvir. Você vai me perguntar, Padre Joãozinho, quais são os 10 passos de Maria? Eu anotei aqui, minhas anotaçõezinhas, que aliás, antes de eu lhe dizer, vou fazer uma brincadeira com vocês, para exercício de escuta. Eu quero escutar você também. Depois eu vou jogar tudo isso daqui aí para você. Quem aqui tem um celular? Em casa, levante a mão. Eu estou vendo vocês em casa com a mão levantada. Levante bem alto, quem tem o celular. Então pega o celular na mão agora. Que bacaninha. Quem nesse celular tem 3G ou 4G? Fazer você gastar um pouquinho do seu pacote. Porque hoje a gente carrega o ouvido na mão, né? Então serve para tanta coisa ruim, vamos fazer servir para uma coisa boa. Quem tem Facebook aí no seu celular? Vocês todos têm? Então vamos fazer o seguinte, abra agora o meu Facebook aí. É Padre Joãozinho. Eu estou exatamente assim, com o microfone na mão. Quem conseguiu, diga amém. Gente, como tem gente rápida, né? Como tem gente rápida. Lá no meu Facebook, eu coloquei 10 links para grupos silenciosos, aonde você vai receber diariamente o
mini sermão. Em casa, você pode abrir e entrar agora. É só você clicar e você já está dentro. Depois, nesses grupos, eu vou mandar o resumo dessa palestra. A gente vai continuar interagindo quanto tempo quiser, até a hora que eu fechar o grupo. E ele vai ser simplesmente para receber um mini sermão. Mas o que é um mini sermão? É um exercício que eu faço da palavra de Deus. Praticamente, a Rogerinha falou, quem fica 40 minutos por dia com a palavra de Deus? Eu fico só com o mini sermão 40 minutos. Hoje já fiquei meus 40 minutos. Como assim? O evangelho do dia, na liturgia diária, meditado em uma homilia de 1 minuto. Quem aqui recebe o mini sermão para eu saber? Levante a mão. Olha isso, gente. Levanta bem alto a mão. Olha isso. É impressionante. Eu só mando para um grupo. E esse grupo espalha, chega a 12 milhões de pessoas. Podemos meditar a palavra de Deus. Mas eu vou contar agora aqui qual é o segredo para ouvir a palavra de Deus e transformar numa homilia de 1 minuto. É o mesmo segredo que depois à tarde o Nicodemos vai continuar dando dicas de como compor. Então eu vou parar no momento do início da pregação do Nicodemos. Primeiro, é preciso fazer silêncio. Qual é o primeiro passo? Maria estava calada. E o segundo passo é escutar. Se músico não faz silêncio, não é capaz de escutar. Eu acho impressionante o silêncio que vocês estão fazendo agora, mesmo mexendo no celular. E pode ficar mexendo, não tem nenhum problema. Vai mandando coisa da pregação, vai interagindo agora aí, nesses últimos 10 minutos. E Maria escutou. Segundo passo é escutar, ser acústico. E o anjo disse, é isso que está lá em grego, alegra-te, cheia de charme, gracinha do céu, o Senhor está contigo. Esta é a palavra que ela escutou. E qual é o terceiro passo de Maria? Depois de fazer silêncio e escutar, você leu a palavra de Deus, fez silêncio, escutou. O terceiro passo, Maria ficou extasiada. Algumas Bíblias dizem, ela ficou perturbada. Maria não ficou perturbada, amedrontada, ela ficou encantada, extasiada, assombrada. Maria ficou maravilhada. Depois ela vai cantar no final, o Senhor fez em mim maravilhas. Quem não se maravilha com a palavra de Deus? Quem não se extasia até com um palito de fósforo, como Santa Teresinha do Menino Jesus, que juntava um palito de fósforo, isso era uma obra de salvação, jogava no lixo, ou aproveitava na cozinha. Essa pequena via, a via das pequenas coisas, é para a alma dos simples. Porque quem se acostumou a tudo, por isso que quem vive de prazer em prazer, às vezes perde o paladar, o olfato, a intuição musical para as coisas simples. E o Espírito Santo no seu coração, esse anjo interior, esse Gabriel que Deus te mandou do céu, ele quer te dar uma nova composição, um novo jeito de interpretar. Você fez silêncio e escutou, e agora tem que se maravilhar, se encantar, ficar perplexo, vai para a nuvem, vai para o céu. Mas quando você chega lá, você diz, eita, o que significa isso? E aí vem o quarto passo, a reflexão, a meditação, o estudo. É aí que nós ouvimos o Padre Roger citar Paulo VI, a Rogerinha citar o Papa Bento XVI. Eu citei já João Paulo II e vou daqui a pouquinho citar São João da Cruz, porque ele fez isso de maneira primorosa. Depois de refletir, meditar, estudar, então vem a pergunta: como? Por quê? De que jeito acontecerá isso? Você questiona, e o sétimo passo é a resposta. O sexto passo, perdão. Eis aqui a serva do Senhor, a sua disponibilidade, a sua abertura. Faz em mim a tua palavra, faz por meio de mim a tua composição, Senhor. Mas não fica numa resposta retórica.
Maria sai às pressas. É o 7º passo. Ela vai ao encontro da prima que precisava, 120 quilômetros até Rainha Carinho. O 7º passo é sair ao encontro de alguém. Você vai ao encontro de alguém, busca o tecladista, busca o contrabaixista, busca um companheiro para compor aquela canção que você intuiu no seu coração, porque Deus está compondo por meio de você. E acontece uma coisa maravilhosa, o encontro, onde há um contágio. O Espírito que fala em você, fala no outro, e aquilo, agora é o outro que começa também a falar. E Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é, de onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me... Feliz, olha quanta coisa que acontece. Uma música começa a ser composta nessa parceria da primeira dupla do cristianismo. Eu ia dizer uma dupla sertaneja, mas eu não sei se era sertaneja. Maria e Isabel. E o Zacarias não cantou? Não, ele estava mudo. Sabe por quê? Porque lá no templo de Jerusalém o mesmo Gabriel foi lá, mas ele não acreditou. Faltou perplexidade. Leia lá no capítulo 1 de Lucas. Não deu certo porque ele queria fazer com a própria força dele. Então ele ficou mudo, até que uma palavra misteriosa, maravilhosa, uma das palavras mais bonitas que existe, destravaram a voz de... Vocês sabem qual foi a palavra que destravou a voz de Zacarias? João. Perguntaram como vai ser o nome. Ele escreveu numa plaquinha, não podia falar João, que é um nome maravilhoso. Vocês não concordam comigo? João, sabe o que significa João? Graça de Deus, né? Graça de Deus. Depois ele falou, era João Batista. Bom, Maria ao contrário sai, contagia no meio naquele encontro com Isabel. Então, cuidado com aquele negócio de uma música que é só eu e Deus, Deus e eu e Deus no meu coração, Deus não. Na música cristã, ela é constitutivamente plural, fruto do encontro. Papa Francisco chama isso de igreja em saída e de cultura do encontro. E aí? Depois de encontrar a sua parceira musical e as duas começarem a compor a primeira canção do cristianismo, numa maravilhosa inspiração, elas vivem o Pentecostes. É preciso batismo no Espírito, é preciso unção, é preciso deixar-se conduzir. E então, a 10ª lição de Maria é a canção. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Assim, na escola de Maria, primeira cantora cristã, a palavra fecunda do silêncio até a canção vai misturando liturgia e prece com catequese e evangelização. A música cristã precisa se repercutir nesses dois âmbitos: o âmbito da catequese e da evangelização. Passamos pelo Gênesis, e Deus disse, eu imagino até que Deus cantou, e o que Deus diz acontece. A palavra dele é eficaz. Tem um trecho na Bíblia que diz: a palavra de Deus não desce do céu e volta para lá sem ter fecundado a terra e feito nascer alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu não sei se está certo isso que eu vou dizer. Se não tiver, por favor, me perdoem. Santo Inácio de Loyola disse que para termos santos, nós temos que viver a santa indiferença. Eu queria, parodiando Santo Inácio de Loyola, dizer para você, meu músico querido, minha música querida, que nós temos que viver também a santa irresponsabilidade. O que é a santa irresponsabilidade? Você pega a semente do céu, coloca na terra, cuida, faz tudo certinho e de repente você vai dormir. E Deus faz a semente crescer. Não adianta você ficar olhando para a semente. Talvez a música que Deus está te dando seja para amanhã. No nosso mundo interior, o nosso mundo interior é como uma caixa preta. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Me ajuda, Senhor. Do lado de cá tem um buracão, que é o lado da razão, do estudo, de tudo isso que eu já falei nessa pregação.
Você vai jogando coisa lá para dentro. Você veio nesse acampamento, escutou o Padre Roger, escutou o Rogerinho, escutou o Padre Joãozinho, vai escutar o Nicodemos, e você vai anotando, e vai estudando, e vai lendo a carta para os artistas do Papa João Paulo II, o quirógrafo do João Paulo II para os músicos, participou do aprofundamento com Felipe Aquina, ele levou lá, trouxe a encíclica Música é Sacra Disciplina, enfim, tudo isso você jogou lá dentro e fecha a caixa. E vai dormir. Até que tá um clima, até tá mudando, né? Tá ficando assim mais friozinho, não é isso? Você vai dormir, vai descansar, vai viver o ócio sagrado. O músico tem que ter distração. Não, eu quero profetizar para você, meu irmão, você se preocupa demais porque é distraído. Falam que você vive nas nuvens, porque às vezes você meio que esquece das coisas. Se não for distraído, não é músico. Deus te fez assim. Deus te fez assim, entendeu? Desse jeito esquisito, né? Desse jeito estranho, meio distraído. Na minha infância eu achava que a distração era o maior defeito que eu tinha. Um diretor espiritual fez um catálogo de problemas pessoais que eu tenho até hoje. Ele diz assim: se for um problema, põe um X. Se for grande, põe uma rodinha ao redor do X. Se for enorme, insuperável, põe 2 rodinhas. Lápis. Quando você superar o problema, você apaga a rodinha e depois o X. Esses dias eu achei o caderno dos meus 12 anos de idade, e adivinha onde é que estavam 3 rodinhas, a caneta, que era insuperável: ser distraído. Hoje eu agradeço a Deus diariamente, porque a distração me permite, num determinado momento, esquecer tudo que eu estou fazendo e sintonizar na palavra de Deus, no evangelho do dia, esse que eu vou te mandar ali por aqueles grupinhos que eu indiquei, e espero aqui, meio que reverente, do lado de cada caixa preta, onde tem um buraquinho pequenininho assim, onde só sai uma pérola da inspiração do novo. E eu fico com a mão aqui meio mendigo da inspiração, porque eu tenho que ser irresponsável. Não dá para fazer música, senão fica música feita na régua, aquelas assim, pararita, papi, pararara, tarirarara, tirirarara, Jesus Cristo mandou eu cantar, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Um pouco mais do mesmo. Não é novo. Essa não é uma canção nova. Você, como mendigo da inspiração, diz, como Samuel: fala, Senhor, teu servo escuta. E não vem. Por quê? Tem que esperar o tempo de Deus. E de repente sai alguma coisa nova. Eu estava meditando assim, ó: bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. Eu tinha que fazer um mini sermão de 1 minuto sobre isso. Eu falei: Senhor, ter fome é ruim, não é motivo de felicidade ter fome. Olha aqui, ó, a caixa da minha razão, de teólogo, de sabichão, né? Não é bom, fome não é bom. Mas aí a santa irresponsabilidade me levou aqui e disse: fala, Senhor. E o Espírito disse assim: felizes os que têm fome, vão para a mesa com apetite. Simples assim. Meio-dia, já estamos com fome. Peço que você fique de pé. Põe a sua mão no coração. Eu queria terminar com um poema de São João da Cruz, escrito há 500 anos, e que resume tudo. Depois, quem sabe, você pode transformar isso em canção. Êxtase de alta contemplação. Entrei onde não soube, quedei-me não sabendo, toda a ciência transcendendo. Eu não soube aonde entrava, porém quando me vi sem saber onde estava, grandes coisas entendi. Não direi o que senti, mas me quedei não sabendo, toda a ciência transcendendo. De paz e de piedade era a ciência perfeita, em profunda soledade, entendida via reta, era coisa tão secreta que fiquei como que gemendo, toda a ciência transcendendo.
Estava tão embevecido, tão absorto e aliado, que se quedou meu sentido de todo sentir privado, e o espírito dotado de um entender, não entendendo toda a ciência, transcendendo. O que ali chega de veras, de si mesmo desfalece, quanto mais sabia primeiro, muito baixo lhe parece, o seu saber tanto cresce, que se queda não sabendo toda a ciência, transcendendo, e quanto mais alto se sobe, tanto menos se entendia, como a nuvem tenebrosa que na noite esclarecia. Por isso, quem a sabia fica sempre não sabendo toda a ciência, transcendendo. Este saber não sabendo é de tão alto poder que os sábios discorrendo jamais o puderam vencer, que não chega ao seu saber a não entender, entendendo toda a ciência, transcendendo. E é de tão alta excelência aquele sumo saber, que não há arte ou ciência que o possam aprender. Quem se souber a vencer, como um não saber sabendo, irá sempre transcendendo. E se o quiseres ouvir, consiste essa suma ciência em um súbito sentir. É obra da sua clemência fazer quedar não entendendo toda a ciência, transcendendo. São João da Cruz, 1542, 1591. Mais um músico que soube ouvir a voz de Deus que fala no nosso interior. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.